Pietro já, porque ainda a gente não conversou individualmente, mas como vai ficar gravado, né, e para o pessoal que não pode estar aqui por causa de tempo, vou fazer o protocolo completo. Bom, meu nome é Evelina Andrade, eu sou corretora hoje, consultora especialista em planejamento financeiro, a Magnífica Corretora. A Magnífica é uma empresa minha, familiar, da minha mãe, ela criou há 35 anos e hoje a gente está entre as maiores corretoras da região sudeste do país e a gente tem grandes parceiros como a Porto Seguro, Sul América, mas a gente é independente, eu falo que a gente trabalha mesmo para o cliente. E aí, antes de falar especificamente do tema, né? Eu acho que é válido eu me apresentar aí das formações que eu tenho. Minha primeira formação é medicina veterinária, não tive coração de exercer, não consegui exercer, e acabou que eu fiz um mestrado técnico na área, mas aí eu passei no processo de trainee na BRF, que é a Sadia e a Perdigão, e aí depois que eu fui para esse processo seletivo, acabei fazendo outra faculdade, fiz gestão empresarial, uma pós-administração também na FGV, e hoje eu sou corretora certificada pela SUSEP. Estou certificando também agente autônomo de investimento. E aí eu falo que antes de a gente falar de trabalho, é bom a gente se identificar um pouco, né? Coisas que são de valor, quem sou eu de verdade, que minha família mais importante para mim, esse é meu filho de 4 patas, e meus hobbies, viajar aí pelo mundo, adoro, yoga, crossfit, essa sou eu. Aí agora a gente pode falar de negócios. Bom, o Dani falou ao longo do curso, né? O Pedro falou que já está quase acabando aí os módulos, não sei como que a Puli está em evolução do curso, mas os 4 pilares básicos, né, da geração de riqueza: aumento de receita, controlar gastos, proteger o patrimônio e multiplicar o seu dinheiro. E aí hoje a gente vai falar como a gente pode proteger o nosso patrimônio. O que é blindagem patrimonial? O que é blindagem familiar? Esse termo está popular aí, né? O pessoal fala bastante disso. E o que é o melhor? Qual que é o melhor investimento dentro desse tema aí de proteger o patrimônio? E antes de entrar especificamente no tema, eu gosto muito de mostrar a estatística, que é para a gente ter noção aonde que a gente está. O Banco Mundial fez uma pesquisa com 150 mil pessoas ao redor do mundo todo e constatou algumas situações sobre conhecimento financeiro, o que a população entende de finanças. E ele concluiu que os brasileiros entendem muito pouco, que o Brasil ele ficou ranqueado na 74ª posição no mundo, perde para Zimbábue, Togo, Madagascar, que são países subdesenvolvidos. E aí, em primeiros lugares aí, Noruega, Dinamarca, Suécia, que são países onde a educação financeira começa desde a criança com 5 anos. E aí, pessoas entre 15 e 24 anos, somente 6% delas poupam dinheiro. Então, só o fato de vocês estarem aqui correndo atrás de mudar a situação de vocês hoje já é um diferencial. E aí, 55% da população brasileira, mais da metade da população, não tem o hábito de poupar nada. E 35% dos brasileiros se preocupam com finanças, sendo que 28% afirma guardar o que sobra. Esse mês não sobrou grana do meu orçamento. Não sei se o de vocês sobrou. Se você não se planejar lá atrás, dificilmente vai sobrar. E só 7% estipula o valor a ser poupado. E a galera que estipula o valor a ser poupado coincide com a concentração de renda do Brasil. Então, talvez seja um bom conselho você confirmar, né, fazer um compromisso com você mesmo, ter um valor aí para se planejar. E aí, onde que a gente... Também, o Banco Mundial fez uma pesquisa, qual o destino que as pessoas deram nos últimos 12 meses do dinheiro delas. 52% não guarda dinheiro, em mais da metade da população, 26% guarda na poupança, 15% guarda dinheiro em casa, e aí eu tenho muitos clientes que são médicos, a galera guarda dinheiro mesmo em casa, 200, 300, 500 mil, e o pessoal fica falando, investimento, eu quero investir, só 1%, 1,3% aí aplicou em investimentos. Agora, na pandemia, deu um aumento aí nesse número, né, no aumento de cadastro de CPFs na Bolsa, e também só 1% da população tem previdência privada complementar. E aí, esse aqui, sobre o nível de conhecimento sobre as finanças. Quando perguntaram para a população brasileira, o que você acha, qual que é a sua avaliação do seu
Qual a sua autoavaliação do nível de conhecimento sobre as finanças? E aí, só 23% fala que é bom, 26% fala que é bom ou muito bom. O resto da população brasileira é de mediano para muito fraco ou nem sabe falar, eu não sei avaliar isso. Então, é um cenário que a gente está colocado, né? E quando a gente fala de reserva financeira, foi perguntado se você perdesse a sua principal fonte de renda hoje, por quanto tempo você conseguiria cobrir seu custo de vida sem pegar um empréstimo? E aí esse dado é o mais alarmante, mais de 6 meses de reserva, só 14,3% da população tem essa reserva. O resto vive para pagar boleto, aqui, ó, 15%, menos de uma semana a um mês, 23%, de 1 a 3 meses, 33%. A pandemia, né, já está durando aí quanto tempo? Por isso que as pessoas entram em parafuso, elas têm dinheiro suficiente para menos de uma semana. Então, isso é muito crítico, é um dado muito preocupante. Hoje, vocês estão em que cenário? Por há quantos meses vocês têm reserva? Vocês dois. Vocês três aí, então, Dani, entra no jogo. Vai, Pietro. Eu acho que eu tenho para 2 meses. 2 meses. Então, você está aqui nos 33%. E você, Puli? Tá no mudo. Tá no mudo, Tá tá no mudo, mudo. Pedro. Tá mudo, pô. Ah, voltou. Eu acho que eu também. Agora tá com som, né? Tá. Eu acho que eu tô aí no 1 a 3 meses. Legal. Também, De- 33%. E aí, De por que isso é reserva, de importante? reserva eu tô 9. De reserva eu tô 9. 9 meses. 9 meses. Isso. Eu, graças a Já Deus, posso hoje eu parir, já... já posso parir. Pode parir. Eu já estou aqui, ó, no 14%. Então, mas a minha despesa hoje é muito baixa, não tenho filhos, minha situação é um pouquinho diferente. Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso, para a gente poder ver qual que é a nossa... E principalmente, por exemplo, numa situação como foi, né, o caso dela, que ficou super famoso, da Laís, que teve o acidente, do Schumacher, e por aí vai, né? O pessoal de Chapecó, que sobreviveu. É necessário você ter reservas para situações adversas que acontecem. E aí, quando o pessoal foi perguntado, mesmo o Banco Central aí perguntou para a galera, qual que é a sua fonte de fundo de emergência? 42% fala que é família ou amigo. Então, o pessoal já conta ali. E aí, na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou comprometido. Ninguém podia ajudar ninguém. 23% trabalho. Ah, eu não tenho reserva de emergência não, mas se eu precisar de grana, eu vou lá e trabalho. Beleza. E se você tiver uma dengue hemorrágica, igual eu tive pessoalmente, e não puder mesmo trabalhar? Como que fica sua fonte aí de fundo de emergência? 14% poupança, 14% também empréstimo de banco, empregador ou desconhecido. Esse número aqui, esse dado aqui é muito importante, porque em atleta isso é muito comum. O desconhecido é o famoso agiota. É o amigo do amigo do amigo que tem uma grana. E aí, quando a gente olha, isso é muito perigoso. É muito perigoso, né? Antigamente, o pessoal resolvia com a arma. Hoje em dia, existem situações que é muito complexo você pegar e depender de um agiota, né? Você vai pagar juros abusivos, coisas absurdas. E aí, 5% também, isso aqui é um dado importante de olhar, porque a pessoa fala, minha reserva de emergência é minha casa, ou é meu carro. Quem precisou vender um carro para ter dinheiro agora na pandemia, no mês de março, passou fome, porque ninguém comprava. Eu tenho um outro cliente que tem uma casa aqui em Juiz de Fora, um médico, ele tem uma casa no valor de 1.600.000, ele já está com a casa para vender há 2 anos, e o valor melhor que ele recebeu de oferta foi 900 mil. Então, ele vai ter uma perda absurda se ele vender a casa para poder ter fonte de fundo de emergência. E aí, quando a gente olha ainda para a aposentadoria, 49% da população conta só com o INSS. E, obviamente, o Pietro é novinho, acho que também. A gente aqui, todo mundo dessa sala, não vai usufruir do INSS da mesma maneira que nossos pais usufruíram, ou nem usufruíram também. Então, o INSS não é uma opção mais. E aí, 15% planeja aposentadoria falando que depende do cônjuge. Meu marido, minha aposentadoria. E 9% é maldade, isso, quase 10% conta com filho. Meu filho vai me bancar. Também eu acho uma crueldade. E aí aí tem diversas outras formas, né? Tem gente que vai investir em imóvel,
investir em bem para gerar renda futura, aluguel. Então, as pessoas vão tentando, mas a grande massa não está preocupada em poupar dinheiro hoje para poder ter uma aposentadoria melhor. E esse dado é ainda mais alarmante que a do IBGE. A gente tem 19 milhões de aposentados no Brasil. 25% continua trabalhando, 46% depende de parente, 28% depende de caridade, e só 1% se mantém. E esse dado aqui é um dado para a população, eu brinquei com os meninos que é a população normal, né? Que é a galera que não é atleta. O atleta é anormal, vida financeira totalmente particular. Então, não anormal no sentido pejorativo, né? Uma brincadeira. Mas o atleta, se ele tiver uma formação, quantos atletas tem que não tem capacitação? E aí, como que ele continua trabalhando? Ele precisa se reinventar. Aí ele vai, igual agora na pandemia, vários atletas ficaram famosos aí, porque começou a vender comida, começou a abrir, né, ajudar a esposa que vendia coisa. Então, se você precisa interromper a sua carreira do vôlei e não tem uma reserva, uma cama, porque a vida do atleta ela é super alta de grana, mas ela é curta. Então, se você não se planejar, você vai ficar ou trabalhando, ou vai depender de parente, aí, depender de caridade, ou então você pode ter super conforto, né? Porque uma média igual o Dani dá o próprio exemplo dele, uma pessoa que ganha um salário de 50 mil reais por 8 anos consecutivos, você consegue facilmente fazer muita grana. E você não precisar trabalhar mais, atingir a liberdade financeira. E aí, existem diversas teorias, né? O Dani, ao longo do curso, também vai falar algumas para vocês. Essa daqui é uma que eu vejo que dá 100% certo, nos meus mais de 350 clientes que aplicam, conseguiram ter resultados, que é você dividir o seu dinheiro em 3 potinhos: necessidades, sonhos e futuro. E aí, como assim, né? O potinho da necessidades é o curto prazo. Nas pessoas normais, de 3 a 6 meses de reserva seria interessante. O comportamento financeiro do atleta por temporada, né, uma sazonalidade aí que tem, exige que seja pelo menos 12 meses de reserva, para você ter uma tranquilidade maior. Porque eu atendi alguns atletas de vocês têm ganhos por 10 meses, contrato de 10 meses, contrato de 11, contrato de 9, então varia muito. Então, se você tiver uma boa reserva, você vai estar mais respaldado. Liquidez. O que é liquidez, né? Você precisar do dinheiro e você ter. Então, esse potinho das necessidades não é para ninguém ficar rico com ele. O objetivo dele é vocês terem o dinheiro rápido. Precisou para alguma coisa numa pandemia, numa situação emergencial, até o Dani não gosta muito de falar o pote das emergências, né? Mas uma reserva realmente para uma situação aí de necessidade. E aí é o essencial, coisas que é o básico para você viver. Eu nem vou entrar nessa questão das carteiras aí, local de locação, porque aí o Dani faz o trabalho muito bem feito. E aí na parte do pote de médio prazo é onde entram os sonhos. Eu falo as realizações. Nesse pote, geralmente, são as aquisições materiais. Casa, carro, pessoal que tem algum tipo de formação, né? Psicólogo, eu atendi alguns atletas que querem ter o consultório depois. É nesse potinho que ele entra. E aí, viagens e por aí vai. Formas de aquisição desse potinho, o pessoal entra muito com antecipação de sonho, financiamento, consórcio, blá, blá, blá. Então, tem também lá o módulo que é importante, quem não viu, ver, porque pode ser bom, mas pode ser também cilada. E o potinho do futuro, que é você hoje trabalhando para você amanhã, o longo prazo. E aí entra a previdência privada. A previdência tem excelentes vantagens, principalmente para vocês atletas, quando a gente tem um período de pelo menos 10 anos, 10 a 12 anos, para a previdência, para você contar com a sua aposentadoria, é um excelente investimento também, além dos investimentos, outros investimentos. Então, não é previdência ou investimentos, você precisa ter os dois. E também o pessoal que joga fora, né, fora do Brasil, tem investimentos internacionais que também é importante. E aí entra na blindagem. Onde que entra a blindagem aqui na história? Envolvendo tudo. E aí, o que é essa blindagem, né? O que é o objetivo? Aqui, em média, uma pessoa que contribui com o INSS, esse gráfico aqui, ele é todo estatístico também, uma pessoa que contribui com o INSS
para um salário mais ou menos de R$ 3.000, ela chega lá no futuro para aposentar com 65 anos com uma média de R$ 1.000 de salário. E aí, se ela não tiver um preparo muito bem feito aqui, ela vai ficar com gap de padrão de vida. Então, uma das blindagens patrimoniais que existe é você contar com uma cartinha para esse futuro. Você vai blindar a sua velhice, né? O seu momento de aposentadoria aí, igual do atleta, que é assim que a sua carreira se encerra. E, além disso, você tem o seu hoje. E o seu hoje, você tem suas despesas, você tem sua casa, você tem sua rotina, e se algo acontece com você. E quando eu mostro esse bonequinho, todo mundo fala, credo, velhinho, que boneco horrível, que boneco sóbrio, que não sei o quê. Para acontecer, basta, né? Quantas pessoas a gente conhece que já aconteceu alguma coisa? Que seja um diagnóstico de uma doença, que seja quebrar uma fratura, uma lesão, que tenha que antecipar a aposentadoria, interromper a carreira. Então, a gente precisa blindar isso de diversas formas. E existem formas muito baratas e acessíveis que fazem parte dessa composição de blindagem. E aí, eu gosto muito de falar essa charge que circulou aí recente também no WhatsApp, que o cara fala, Bob, sendo solteiro e sem filho, faz sentido eu ter seguro de vida? Cara, te entendo, mas vou te explicar a importância no planejamento. Você está sentado? Ele, tô sentado. Se essa cadeira que está sentado fosse uma cadeira de rodas, sua vida financeira mudaria? É tapa na cara, mas vamos lá. Então, qual que é o melhor investimento, né? E principalmente nessa parte de blindagem. O pessoal fala, eu vou fazer seguro de vida, eu faço seguro de vida resgatável, eu vou vender imóvel, vou colocar no imóvel para poder ter segurança e blindar meu futuro, vou colocar em ação, vou colocar em poupança, CDB, o que eu vou fazer, né? Qual que é o melhor investimento? E a resposta é, depende. O que é importante? Quais são os fatores importantes na escolha da sua solução? Tem vários. Rentabilidade. Não adianta também, como eu falei, você querer colocar uma reserva de curto prazo numa rentabilidade altíssima. Por quê? Rentabilidade alta vai depender do tempo que você vai deixar o dinheiro disponível. Taxas. Se tem taxa, existem tipos de previdência no mercado que tem taxa de carregamento. E essa taxa de carregamento, você já entra perdendo. Se você bota R$100, tem uma taxa de carregamento de 3%, você não está entrando com 100, você está entrando com 97%. Então, isso tudo é muito importante a gente olhar. Tempo. Quanto tempo a mais de jogo eu tenho? Existe um tipo de seguro, e eu faço muito para as meninas novinhas, que é você consegue pagar o seguro pelo tempo que você está na atividade. A hora que você aposenta, você para de pagar esse seguro e você tem cobertura o resto da sua vida. Então, assim, vale a pena dependendo do tempo. Se você tem um tempo curto de jogo, existem seguros mais acessíveis que não são nesse formato. Então, tem que ver a sua realidade. Liquidez, né, que a gente já falou. Quantia disponível. Quanto que hoje eu tenho disponível, quanto que hoje eu preciso me blindar. Se eu tenho uma despesa curta, não faz sentido eu querer, e nem por legislação a gente não pode, porque esse seguro nunca é para enriquecer. Ele é para blindar, ele é para te proteger a sua realidade financeira. E aí o objetivo, né? Eu quero, porque eu tenho filho, e eu quero, na minha falta, deixar o meu filho bem respaldado. Não é. Eu tenho medo de ficar inválido. E aí é a parte que o pessoal gostou também bastante, que o seguro de vida, que é o tradicional aí, que todo mundo fala, seguro de vida, não quero ter seguro de vida. Não, está caindo por terra essa expressão de seguro de vida. E é muito mais seguro em vida. Hoje você tem blindagens para invalidez por acidente, invalidez por doença, para doenças graves. Se você recebe um diagnóstico de doença grave, um câncer, um infarto, Alzheimer, você consegue receber uma grana. E aí eu tenho um cliente em São Paulo, que ele teve um câncer de órgãos íntimos, e ele teve com 32 anos, e ele precisou receber a indenização, recebeu uma bolada. Então, assim, não, isso é coisa de velho? Não, hoje em dia tá todo mundo, tem uma menina aí que está circulando na internet que precisou raspar a cabeça dela, não sei se vocês viram isso, que ela teve um câncer de mama, que ela não sentiu, ela tem 24 anos e ela não sentiu nada, simplesmente ela estava tomando banho, uma bolinha, 24 anos. Então, o risco está aí. E aí, outro fator que é importante também na sua decisão isso aqui é um nome técnico, que é o Risco Brasil. Risco Brasil é um nome técnico do país que a gente está.
nós quatro que estamos, né? A galera tá fora, mas o Brasil existe, é o país das crises. Quando não é crise sanitária, é crise política, quando não é crise política, é econômica, é crise dos caminhoneiros, cada hora é uma crise nesse lugar. E aí você tem que pensar na segurança e risco. Quanto que você pode arriscar, quanto que você está disposto a arriscar para poder ter maior retorno ou não. Então, qual é o melhor investimento? Depende. E aí, qual o seu objetivo final? Decide, internalize e pratica isso. Define metas claras e objetivos. Estabelece etapas intermediárias. E compartilhe e comemore cada vitória. E é isso aqui para vocês terem uma noção de previdência, né? Por quanto tempo, se a gente juntar, o pessoal pede muito simulação. Ah, me fala aqui quanto que eu junto por mês para poder ter quanto de acumulado. Se você colocar R$200 a uma rentabilidade, essa rentabilidade até está um pouco ousada, né? Porque hoje a poupança está dando 3%, até menos, e aí 8% está sendo uma rentabilidade bem boa. Então, está um pouco complicado neste momento você conseguir. Mas é uma média para muitos anos de contribuição. Então, aqui a gente considera R$200 por mês. Se a pessoa começar a contribuir com 20 anos, com 65 ela tem 1 milhão acumulado. Se ela começar com 30, 10 anos depois, ela vai ter 430 mil só com 65 anos. Se ela começa com 40 anos, vai para 180 mil. Se ela começa com 60, 15 mil reais só. E se ela quiser ter o mesmo 1 milhão, só que começar com 30 anos, ela vai para 467 por mês, ao invés de R$200 por mês. Se ela começa com 40, R$1.100. E se ela começa com 60, R$13.700 por mês. Ou seja, quanto antes vocês começarem, melhor. E não tem período. Não tem, eu quero colocar, mas eu sou velho, né? Eu escuto muito. Pessoa de 60 anos hoje, se ela juntar dinheiro até 70, ela vai ter uma velhice muito melhor. A expectativa de vida hoje está mais de 79 anos. Falei até meio rápido, né, Dani? Para variar, deu uma sexta-feira, né, galera? Tira o pé da sexta-feira para eu não prender vocês aqui. Nada, mas tá show. Basicamente, né, para a gente poder concluir, a blindagem financeira e patrimonial, ela vai te proteger dos potenciais imprevistos que acontecem. Então, você tem diversas formas, você tem seguro, você tem os investimentos, mas a principal hoje que a gente tem que pensar, o seguro em vida é o mais top que tem para você conseguir se blindar de forma barata e acessível. Mas era isso que eu tinha. A gente trabalha hoje com diversos seguros, inclusive de residência, condomínio, bens. As pessoas têm muita facilidade de fazer seguro de carro, seguro de coisas. Eu comprei um carro de 80 mil reais. Eu tiro ele da concessionária sem seguro? Não. Mas você sai de casa sem o seu seguro? Sai. Né? E o risco é o mesmo? O risco é o mesmo? Gente, parece que também, não quero atrair essas coisas não, mas chega para mim. Eu conheci uma moça semana passada que perdeu um filho de 11 anos voltando da escola atropelado, simplesmente ele foi atropelado. Aí eu contei também na turma 1, né, Dani? Vou contar aqui de novo. Eu perdi o meu amigaço, meu irmão, perdi de aneurisma. Ele tinha 32 anos, estava surfando aí em Floripa e morreu. Então, assim, a gente fica, isso é coisa que está distante, isso é coisa que está longe. Vamos pensar sobre o tema, porque é um dos pilares da riqueza, né? Um dos 4, e tem sim a sua importância. E outra coisa, né, Ive? Assim, a questão do seguro em vida não é nem na questão de, você morrer. Cara, pode acontecer tanta coisa, você pode ficar inválido, você pode ficar sem um braço, você pode ficar sem um dedo, você pode ficar paraplégico, enfim, cara, você pode, tanta coisa. Obviamente, se você falecer, aí você tem que pensar que você vai estar deixando para os seus que estão aqui uma maneira um pouco mais tranquila, né? É difícil a nossa mentalidade entender isso. Isso que ela acabou de dar um exemplo. Dani. É cultural, exatamente. Estados Unidos, 99% da população, se você compra uma casa, você é obrigado a fazer o seguro. Aqui no Brasil, São Paulo até tem um pouquinho mais de exigência, o resto das cidades não tem. Pois é, então assim, o que ela disse aí agora, pessoal, você compra um carro, primeira coisa que você faz é o seguro do carro, porque você está apegado com aquela coisa material.
Então, para a gente se blindar mesmo, cara, patrimonial, assim, blindar o nosso patrimônio, a gente tem que pensar nessas coisas também. E olhar sempre para os 4 pilares da mesma forma, da mesma importância. Como ela disse aí que é cultural também nosso olhar para o pilar de ganhar mais e multiplicar dinheiro. E o pilar de cuidar dos gastos e blindagem patrimonial, que é proteger o seu patrimônio, você não olha com tanto carinho. Entendeu? Porque assim, não adianta nada você hoje estar ganhando mais, você está multiplicando o seu dinheiro, se você tá com seus gastos ali equivalente, né? E se você está se expondo ao risco de perder tudo aquilo, por isso que esses 4 pilares aí da geração de riqueza é importantíssimo. Galera, vocês foram privilegiados, receberam aí uma palestra personalizada. Ivy, obrigado, tá? Se quiser aí, eu vou dar continuidade com o pessoal aqui, quem for chegando aí, tá bom? E a gente vai conversando eu vou precisar ir, que eu tenho um compromisso também agora, tá? Mas foi ótimo estar com vocês, espero que tenha sido importante aí para dar algum tipo de clique. Com certeza. Obrigada, Eve. Valeu. Beijo, obrigado. Galera, vamos dar continuidade aqui.